Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. E você que não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do campo de batalha do marketing digital. E hoje, ela, que foi de vendedora CLT a milionária com branding, marketing e estratégia de marcas. Ela ensinou mais de 2.600 alunas em 33 países sobre posicionamento e desenvolvimento de marcas lucrativas. Essa é a nossa convidada de hoje, a fogueteira. Marcela Esteves. Olha ela aí, gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Essa apresentação de milhões, não é mesmo? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, gente. E simbora. Bora entregar o ouro pra essa galera que eu já combinei que eu não trouxe régua hoje, hein? Vambora. É isso, olha aí. Eu gosto de gente assim, enérgica. Exatamente. Esse é meu sobrenome, falam, viu? Sério? Enérgica. Aí, ó. Marcelo Enérgico. Mar, que prazer te receber aqui, principalmente com toda essa energia. E olha, assim como eu tenho certeza que a galera que tá ali do outro lado também gostaria de te conhecer melhor. Então conta pra gente de onde é que você veio, o que é que você fez na sua vida até você chegar nesse momento aqui de hoje. Ixi, bastante coisa, hein, Mar, meu xará. Bastante coisa. Conta pra mim. Começando do momento em que eu era vendedora, vamos começar desse ponto, né? Eu sempre precisei ter meios, criar os meus próprios meios. Então, desde os 14 anos de idade eu trabalhava, fiz meus 15 anos trabalhando no meu primeiro emprego, que eu preenchia fichas numa clínica oftalmológica, e aí eu fui crescendo lá dentro. Aí até que eu virei chefe do setor cirúrgico, por exemplo, administrativo, lidava com esses pacientes no setor de oftalmologia. Bem diferente, né? Depois eu fui para uma outra empresa que eu comecei a trabalhar como vendedora de semijoias. Aí eu aprendi, Marcelo, que a mulherada, quando tá no meio de vendas, vai pro campo de batalha. Aí eu aprendi a desenvolver técnicas de vendas ali e tudo mais. Estava sempre na linha de frente, trabalhando em shopping, que não era nada fácil também. Muito puxado, né? Oh, meu Deus do céu. O que é um dezembro quando você trabalha em shopping, gente? Nossa. É um dia. O caos. Nossa. Mas ali a gente aprende a ser resiliente. Sim. E depois eu fui pro meu último emprego CLT, o que eu mais gostei. Até hoje tenho um carinho enorme. Que é uma empresa, uma corretora de seguros. Então lá eu trabalhava no setor também de vendas. Então eu vendia um pouquinho de tudo. Catarata, semijoias e seguro de carro, seguro de vida e tudo isso, entendeu? E desde sempre, eu sempre tive muita ambição. Então, como eu era desde pequenininha, eu precisava criar os meus próprios meios, né? Então eu falava, cara, quando eu crescer, eu quero ser alguém. Era essa frase. O que você quer ser quando você crescer? Alguém. Alguém que tenha uma certa relevância, que possa ajudar outras pessoas. Alguém que não seja só mais um, sabe? Então eu sempre senti esse ímpeto, esse estímulo. E eu fui correndo atrás, fui caçando cada dia mais. E aí, como que surgiu o digital na minha vida, né? Boa. Acredito que a gente possa migrar pra essa parte. No último emprego, eu sempre fui muito satisfeita. Eu sempre falava, cara, eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar aqui. É uma empresa muito familiar. Então, eu me sentia muito acolhida. Mas eu sou, deixa eu falar aqui, você não se chocar. Sou fisioterapeuta por formação. Então, na faculdade, veio uma época em que eu tinha que fazer um estágio e ele não era remunerado, então, e aí, né? A gente vai tirar dinheiro de onde? E eu pensei, cara, eu preciso aproveitar o que eu já tenho aqui, que eu sei que outras pessoas estão fazendo, que era o Instagram. Na época, eu ainda usava o Instagram como blogueirinha fitness, compartilhava os meus pratos ali, dia a dia, de comida, e pensei que seria uma oportunidade. E aí eu comecei a ver, se as pessoas estão fazendo grana, eu posso tentar, né? Então, aos pouquinhos eu fui migrando pra isso, e eu trabalhava ainda na corretora, né? E aí chegou um momento que eu falei, cara, pro meu chefe, Danilo, vou precisar conversar com você, porque o estágio vai tomar muito do meu tempo. E a empresa era tão incrível que eles queriam que eu continuasse mesmo assim, fizesse um MEI, alguma coisa do tipo, pra poder fazer por fora. Mas não ocorreu e eu falei, vou precisar seguir carreira mesmo, de tentar me desbravar no digital. É a minha última esperança e vai ter que dar certo, custe o que custar. E aí, aos pouquinhos, eu fui me desenvolvendo. E o começo mesmo de tudo isso se deu em dezembro de 2019, que foi quando eu tirei um mês de férias. Ainda estava na corretora. E aí, eu tinha o Instagram Fitness, eu falei, eu vou compartilhar o meu conhecimento e vou monetizar isso. Foi onde eu coloquei um Close Friends para vender a R$23,90. Ali eu fiz meus primeiros R$600 em 3 dias. E a cabeça da menina que dizia, meu Deus, o que eu serei capaz de fazer em 30 dias? Se eu estiver só focada nisso. E aí me veio esse start, voltei, terminei as férias, voltei em janeiro já olhando pro chefe, já não gostando mais tanto dele assim. Já pensando, meu Deus, a minha realidade poderia ser outra, né? E como casou essa necessidade de eu fazer o estágio que não era remunerado e eu precisar sair do emprego, foi aí que eu falei, agora que eu vou tentar.
E aí eu comecei a buscar mais conhecimento sobre isso, porque na época eu era do meio fitness, mas já estava conhecendo o Instagram, marketing, eu estudava pra ajudar a corretora na época, né? E aí eu falei, bom, eu vou começar a me aventurar nisso. Peguei meu primeiro curso, segui todos os passos do mentor, e eu brinco que eu tinha meio que uma bombinha relógio ali, sabe? Pulsando. Por quê? Seguro-desemprego. Sim, é verdade. Né? Era o tempo que a gente tinha pra desenvolver alguma coisa. E eram exatos 4 meses. E eu falei, eu vou ter que desenvolver alguma coisa pra fazer isso fluir. Foi onde eu fiz meu primeiro lançamento. O meu mentor, na época, Juliano Torriani. Esteve aqui com a gente Esse agora que há inclusive pouco. esteve com a gente aqui no KiwiCast, um querido. Um KiwiCast incrível. Um abraço, Juliano. E o curso dele prometia fazer 10 mil, né? É o F10K. Eu não sei nem se esse curso ainda tá ali. Mas basicamente o que a gente tem de proposta era, bom, vamos desenvolver todos os passos que o curso ensina, eu vou fazer isso acontecer. E o primeiro lançamento, eu fiz os 10 mil em 30 minutos. Sozinha? Meu Deus. Não, eu tinha uma pessoa que tava me ajudando. Era um gestor de tráfego que tava me auxiliando, mas era somente eu ali lançando, fazendo do jeito que dava pra fazer acontecer. E, nossa, há pouco tempo atrás eu era o quê? Uma endividada, né? Mas como é que você se sentiu, mano? Nossa, foi incrível. Você tava com essa expectativa? Não, de jeito nenhum. Eu realmente falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo aqui? Eu lembro que eu compartilhei com essa pessoa que tava me auxiliando, né? E eu falei, nossa, isso parece realmente ser incrível. E se a gente consegue fazer desse jeito, imagina quando for mais profissional. Eu sempre coloco essa analogia, né? Imagina quando então, a gente leva esse raciocínio. E basicamente ali eu comecei a falar, bom, isso aqui pode dar muito certo. E tanto é que eu virei case dele, né? Depois de um mês a gente fez uma live, foi muito legal. Poxa, que da hora. Mas assim, no Close Friends, o que você ensinava ali que você entendeu que poderia monetizar? Isso é muito legal de falar, porque às vezes as pessoas não têm consciência de que o conhecimento dela vale muito, né? E eu não tinha tanta essa consciência no começo. Eu olhava para as pessoas no Instagram, na época ainda era muita gente falando sobre o meio fitness, e tinha gente que vendia e-book, tinha gente que vendia curso, né, de dieta flexível e tudo mais. Eu não sou nutricionista, então eu tinha que saber os meus limites, mas eu pensei, bom, eu tenho uma certa experiência. Eu consegui emagrecer, consegui isso, aquilo. Então eu olhei pra minha trajetória e pensei, como que eu posso ajudar outras mulheres que estão em outros lugares do mundo que não estão conseguindo fazer o que eu consegui fazer. E aí eu, inocente, pensei, vou cobrar barato, né? Não sei como é que vai ser. Por isso que eu coloquei R$23,90. Eu tenho até hoje os e-mails de recordação, meu Instagram na época. Não dei risada. Era Marcelinha Fit. Ai, não, gente. Marcelinha Fit, que legal. E eu tenho até hoje lá na lista de e-mail Marcelinha Fit, a galera mandando comprovante. Oi, Mar, você vai ser minha mentora. Então, digamos que desde essa época eu sou mentora. Olha que legal. E aí, você, nessa época do Close Friends, você fazia tudo sozinha? Fazia tudo sozinha. Como que era o lance do pagamento? PagSeguro. Pagava ali, a galera pagava no cartão e tudo mais. Eu gerenciava tudo isso por e-mail. Caramba. E eu ia adicionando manualmente essas pessoas no Close Friends. E aí eu lembro que, se não me engano, era um mês e meio, só de conteúdo. E o que eu abordava lá? Eu falava da minha dieta, eu falava dos treinos, o que eu fazia, como que eu trabalhava. Principalmente, acho que era esse o conteúdo que as pessoas mais gostavam. O que eu fazia pra ter uma mentalidade imparável. O que eu fazia no dia a dia para que eu pudesse vencer os meus desafios, meus medos, meus obstáculos. E as pessoas adoraram, né? E deu muito certo. Legal. Fantástico. Cara. Quando a gente sempre avalia muito bem quem a gente quer conversar aqui, né? Quando a gente viu seu perfil, a gente falou, cara, ela fala de várias coisas que a gente adoraria saber o que é. Sim. E aí, uma das coisas que chamou bastante minha atenção foi um termo que você utilizou, que é o efeito de encantamento. E eu queria muito ouvir sobre isso. Me explica o que é que significa esse efeito de encantamento, Mar. Tem uma expressão que a gente usa muito, que ela pode começar a gente trabalhar esse ponto, que é: as pessoas elas vão esquecer o que você falou e o que você mostrou, mas elas nunca vão esquecer aquilo que você as fez sentir, né? Que forte isso, hein? Exato. E o encantamento, ele é um meio que eu utilizo com as minhas alunas, mentoradas, com todo mundo, que eu posso trazer esse ponto que é uma abertura. Então, muitas das vezes as pessoas elas encantam umas às outras só quando ela compra. Né? Ela proporciona uma experiência quando há uma compra. Mas e o contrário? O contrário também é verdadeiro. Para você cativar essas pessoas, você pode proporcionar um encantamento. E através, por exemplo, do perfil do feed, é uma vitrine. Existem vários pontos de contato, né? Quando a gente trabalha branding, a gente trabalha vários pontos de contato para favorecer esse encantamento. E como que funciona isso na prática? Como que a gente causa esse efeito? A gente tem que pensar em ser acima da média. Trabalhar os nossos diferenciais, trabalhar o sensorial. A gente, antes do podcast, galera, nós estávamos brincando aqui de ASMR. Só pra vocês terem uma ideia, né? Porque o sensorial, ele cativa. Sim. A Carol tem um fanatismo nisso. Eu tenho fetiche em ASMR, gente. Não contem pra ninguém. E eu acho que eu também tenho. E isso inclusive, tudo... ela resolveu gravar de fone. Ela não ia gravar de fone. Exatamente. Fui convencida pela experiência, pelo sensorial. Olha lá. Então, a gente consegue encantar essas pessoas quando... Primeiro ponto de partida.
invertida, a empatia. Como eu quero que essas pessoas, elas tenham essa nossa primeira impressão de uma forma diferenciada. Por exemplo, quando as pessoas entram no nosso perfil, eu não quero que elas vejam uma mulher muito rígida, sabe? Eu quero que elas vejam força, mas não tanto distanciamento, tanta rigidez, aquela coisa perfeita. Pelo contrário, eu quero que elas vejam energia, como você comentou no começo, uma coisa mais espontânea, mais extrovertida, porque é quem sou. Sabe? E a maneira que a gente tangibiliza, ou seja, que a gente aplica isso em elementos, em fotos, em contextos, isso é branding na prática. Faz sentido? Faz todo sentido, cara. Faz todo sentido. Mas assim, eu acredito que seja uma dificuldade das pessoas que tentam se conectar é gerar relacionamento. Né? Porque pra ter esses vários pontos de contato, você precisa ter esse relacionamento com a audiência. Então, pela sua experiência, como é que a gente gera relacionamento, Má? Perfeito. O vínculo, ele nasce a partir do momento que a gente tem um certo interesse, né? Então, eu digo assim, a gente tem que pensar, antes mesmo de marketing, o comportamento das pessoas. Legal. Nós damos valor, por exemplo, nós damos valor às pessoas que nos dão abertura, às pessoas que nos mostram interesse. Quando eu tô aqui nessa troca com vocês, a nossa energia tá aqui em sintonia. Porque há um interesse da gente ouvir um ao outro. E isso desenvolve um certo vínculo. Pode ser, por exemplo, daqui a um mês eu chame a Carol pra alguma coisa, uma festa, um evento e etc. Sim. O Marcelo, uma tardezinha. Que não vai ser um rolê de tech pesadão. Um pagodinho, né? E isso tudo nasce a partir do primeiro contato que a gente vê um valor. Então, eu gosto desse raciocínio. Então, o que o ser humano valoriza? Quem nos dá abertura? Sim. Ele valoriza aqueles que se demonstram que estão preocupados com você, em te proporcionar uma boa experiência, em te dar um conforto, em te ouvir. Quando a gente vê um certo distanciamento, a pessoa ela não tem essa possibilidade de você falar também, você já... Sabe, você não consegue criar vínculos, você não consegue se conectar. E isso se dá no offline, por que no online seria diferente? Então, acho que as pessoas, quando veem o Instagram, veem as redes sociais, os números, as métricas de vaidade, elas se perdem por isso, porque elas não raciocinam como de fato é na vida, no dia a dia. Quando a gente vai desenvolver alguma amizade, por exemplo, a gente vê uma pessoa e fala, eu quero fazer uma amizade com ela. Você vai buscar algum contexto para você conversar com ela, para você desenvolver. Talvez entender um pouco mais da história dela, talvez buscar saber alguma coisa que ela tem na carreira que você possa agregar, que você tenha um ponto de contato legal. Então, no Instagram é a mesma coisa. Pra gente gerar vínculo, a gente não pode só falar de nós. Uma das técnicas que as pessoas podem anotar e colocar em prática aí. Comece a falar a língua do seu público. Porque nós, como marcas, todos nós aqui somos marcas, tá? Não queria dizer nada, não. Pra quem não tá sabendo, todos vocês são marcas. Porque a gente deixa uma marca no mundo, né? E a gente precisa lembrar que esse vínculo ele vai acontecer a partir do momento que você coloca ele no lugar de palco. Não é só sobre você, é sobre o outro, né? Perfeito. A gente tá aqui por um propósito de impactar alguém com algum motivo. E essas pessoas, elas só vão nos acessar quando elas verem que elas têm essa abertura. Caso contrário, elas vão embora. Perfeito. Elas vão achar outro lugar que tenha. E é tão confortável ficar num lugar de não se... Tipo assim, não se colocar disposto a perguntar, a saber sobre as pessoas. Porque, tipo, a perguntar, como é que eu faço pra gerar relacionamento? Basicamente, você tem que se interessar pela outra pessoa. E se interessar por algo que faça ela ficar ali. E aí Exato. mudar alguma coisa no seu comportamento ou nas suas redes sociais que vai fazer ela querer ficar ali. Exato. Então, tipo, começa na gente, mas é sempre por causa do outro, nunca é sobre você, né? E aí, na Verdade. prática, isso seria o quê? Caixinha de perguntas? Não, eu acho que isso é muito raso. Sim. Um dos pré-requisitos que eu brinco que para ser uma mentora de sucesso, para ser uma marca efetiva, é você ter profundidade. Você conseguir conversar com essas pessoas. Por exemplo, eu adoro fazer lives. Lives tanto espontâneas, quanto uma live fixada mesmo, com um senso de compromisso, em que eu tenho uma troca com a minha audiência. Um exemplo prático. Toda live que a gente faz na Brand Experience, que é a quarta-feira, eu chamo a galera logo no começo e falo, você está aqui pela primeira vez ou você é foguete de carteirinha? Comenta aqui na live. As pessoas que comentam que são foguete de carteirinha, eu chamo elas pelo nome, eu falo, eu lembro de você semana passada. O que isso gera? Caraca, a Marcela lembra de mim. Né? Então, é a mentora dela, de certa forma, porque eles nos veem como líderes, isso é um outro ponto que a gente pode falar mais pra frente. E eles veem isso e falam, puxa, legal, ela lembra de mim, vou vir mais vezes, tô sentindo uma conexão, ela fala a minha linguagem, ela fala o que eu quero ouvir, ela me entende, legal. Agora, um outro ponto, quando as pessoas falam, estou aqui pela primeira vez, o que eu faço? Quem é foguete carteirinha, além de eu recepcionar vocês, a minha própria comunidade recepciona. Legal. E aí Fantástico eles isso, no chat falam, sejam bem-vindos, vão adorar, a brand é incrível. E eles fazem essa reputação por nós. Então é muito poderoso. E aí vem um outro ponto que eu acho que funciona também nesse checklist para vocês, de como criar esse vínculo, que é dar esse poder para as pessoas, né? Buscar dinâmicas, buscar uma interação. Uma coisa que eu faço também que funciona nos stories é quando eu coloco no começo da sequência, eu falo assim, o que você quer ver aqui?
Você que vai mandar no meu conteúdo hoje. Você quer ver isso ou você quer ver aquilo? Me diz que eu vou te dar uma direção e vou trazer mais profundidade no conteúdo nesse ponto que você escolheu. Então, dar essas possibilidades de poder faz com que a gente mostre que a gente se importa. Porque lembrando, né, voltando aqui atrás, o que o ser humano valoriza? Quando a gente vê que o outro se importa. Legal. Ó, o podcast acabou de começar, já teve aulas. Aulas. Já deixa o like aí. Já deixa o seu like pra essa aula de E relacionamento. se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ativa o verdade. sininho. Ó, já aproveitando um gancho que você deixou dessa última resposta, você falou que é muito importante pra gerar relacionamento a gente falar a linguagem do nosso público. Como é que você faz pra identificar a linguagem do seu público? Muito boa, acho que a galera vai adorar essa. Eu aprendi que não é só ter um estudo de persona, né? A gente, quando trabalha brand, a gente tem a brand persona. A gente desenha quem é o nosso cliente ideal, e isso é um ponto de partida interessante. Mas isso, na prática, no dia a dia, não é suficiente. Você precisa estar realmente em contato. Um exemplo que já foi um erro que eu cometi no passado, e eu não erro mais. Fica de insight pra você. Cuidado quando a gente fica muito tempo sem dar devida atenção ao direct. O direct, ele é o oxigênio do nosso relacionamento na rede social. Sem dúvidas. Porque no direct você sente o temperamento da galera, você sente quais são as reais dores, aquela dor que eu falo que é a dor de travesseiro, sabe? A dor que a pessoa ela só revela no travesseiro e ninguém sabe. Ela não vai responder numa caixinha de perguntas aquilo que ela está te dizendo no direct. Então lá você consegue sentir realmente as pessoas que estão com você, as que estão engajando, as que estão com alguma necessidade, até mesmo aquelas que elas não aparecem muito nos seus comentários, elas não aparecem muito nas suas lives, mas elas querem a tua atenção. E lá você consegue pegar ganchos e desenvolver. E aí fica de insight prático. Eu tenho uma pasta no meu celular aqui, escrito Directs Estratégicos. E aí eu sempre vou printando algumas coisas que eu vejo que fazem sentido pra gente abordar depois. Aí vira post, vira live, vira vídeo no YouTube, Legal. alguma coisa que a gente vai disseminando. E as pessoas falam, nossa, a Má pegou a minha ideia e levou aquilo adiante. Então pra mim faz muito sentido isso, sabe? Então além da gente ter definições, um estudo personalizado de quem é o cliente que a gente gostaria de atender, no dia a dia a gente dar essa devida atenção. Então, por exemplo, quem tem essa dificuldade de responder os directs, ou você que está começando, que ainda acha que não tem muito direct, valoriza cada um. Confesso a você que quando você começar a valorizar, você vai começar a desenvolver um efeito manada. Uma estratégia que eu faço, a gente pega um direct de uma pessoa, digamos que o Marcelo chegou lá e falou, Má, tô aqui pensando, queria muito desenvolver um relacionamento com a minha audiência e tudo mais, tô me posicionando agora como marca, sou profissional, sei lá, um dentista. Quero desenvolver um melhor relacionamento com as pessoas, mas eu tô com dificuldade, as pessoas não engajam, né? Digamos que essa seja a sua dúvida. E aí eu posso pegar, responder você em áudio, você já vai falar, nossa, a Mama me mandou um áudio, caramba. Eu gosto disso, eu gosto desse contato. Claro que não é sempre que dá pra fazer, né? A gente tem muita coisa no dia a dia, mas separar um tempo pra isso, eu acho que é um ponto favorável que você mostra que você se importa. E aí você coloca esse áudio e você printa, leva isso para os seus stories e abre uma conversa com a sua audiência nisso. Quem fala essa frase é o Ícaro, né? A audiência ela tem que sentir que tá se envolvendo em uma conversa com você. E isso é muito interessante, porque na prática é isso que é uma rede social. Sim. E aí você abre aquele diálogo. Se você direciona para as pessoas comentarem aquele story no seu direct, mais pessoas vão vir. E aí você vai criando um efeito manada. E quando ela vê, olha, fulano apareceu no story da Má, vou mandar mensagem também. Também quero aparecer. E isso vai desenvolvendo, você vai começando a ter esse volume mais interessante, sabe? Então, para vocês que estão começando, fica de insight, começa a refletir, como que eu posso fazer essa primeira pessoa que tá aqui comigo se sentir especial, eu valorizar ela e eu multiplicar ela. Perfeito. Excelente. Antes da gente entrar mais a fundo no assunto branding marketing, porque eu quero, explica pra galera o que é o branding marketing. Porque Boa. a galera que tá aqui, elas precisam dessa clareza do que é cada termo. Perfeito. Branding é como a gente trabalha, como as pessoas vão se relacionar com aquela marca. É a gente trabalhar todos os pontos de contato e a gente pensar qual é a percepção que eu quero causar. Eu digo que é quando você atinge o coração, né? Marketing, de certa forma, a gente está buscando vendas. Branding, a gente está buscando fidelizar. A gente está buscando criar uma memória, uma raiz com aquela pessoa, né? Então, além de eu vender, além de eu querer lucro, faturamento, eu quero que ela se apaixone por mim. Eu quero que ela lembre, né? E quando a gente trabalha os dois em conjunto, a gente está fortalecendo os dois principais pontos de qualquer empresa, né? A fidelização e o faturamento. Então, basicamente, quando a gente executa isso no dia a dia, parece um termo muito complexo, mas não é. Muito na prática, você se torna mais fluido, né? Quando você aprende, quando você desenha teu branding, no primeiro ponto você vai ter esses detalhes a serem definidos, que são os pontos de contato, a nossa identidade visual. Você viu que aqui tá tudo bonito? Você acha que aqui tá bonito? Por quê, né? Tudo detalhado, tudo bonito, e isso é muito fundamental. Mas no dia a dia, a gente tem que levar aquela bandeira. Então, por exemplo, a nível de redes sociais, uma coisa que é muito importante que as pessoas às vezes não trabalham são as bandeiras. O seu posicionamento na prática, o que você acredita?
né? Quais são os seus valores? Por que você é diferente de fulana? Um exemplo. Deixa eu pegar uma pessoa aqui de um exemplo. Finanças. Nós temos, por exemplo, Thiago Nigro e nós temos Astrid Lacerda. São duas personalidades completamente opostas, dois contextos diferentes, mas é o mesmo nicho. Ambas falam sobre finanças, né? Ambos os profissionais falam sobre finanças. Mas a personalidade, a identidade visual, a maneira que tira foto, até mesmo a abordagem nos stories, a maneira de falar, o contexto, é muito diferente. E a gente trabalhar essas definições no começo é tão gostoso, é tão legal, é um processo de autoconhecimento, você entende o que você quer passar e você dá vida a isso, né? Você coloca isso em elementos. A partir dali, o jogo tá feito. Você só tem que ter a manutenção, né? Trabalhar essa constância. Aí é onde muita gente falha. Contrata uma agência, faz um brand inicialmente, gasta uma grana e não mantém. Não gera um relacionamento com as pessoas, não mantém o encantamento e aquilo vai esfriando, né? Não mantém aquele calor e você não consegue manter aquele engajamento. Porque é difícil você terceirizar a personalidade, né? Exato. Na hora de mostrar isso pro público. E às vezes as pessoas falham, cara, muito bom que tu falou, porque cria algo porque é mais comercial. Sim. E esquece que isso não é sustentável a longo prazo. Exatamente. Hoje, quando você pensa em uma marca, ou algumas marcas que fazem um branding excepcional, quais são as que vocês diriam, até para o pessoal utilizar como estudo de caso? Ah, poxa... KiwiFi, né? Ah, mas eu ia fazer isso depois. Vocês estão arrasando. KiwiFi, Apple, eu poderia citar inúmeras, né? Mas quando a gente pensa num estudo de caso, para quem tá começando, começar a avaliar como que trabalha o conteúdo, a comunicação, porque é tudo interligado, né? O pessoal que tá começando, às vezes, não percebe muito como isso se dá na prática, mas é tudo interligado. Os termos que utiliza, os movimentos são feitos, os eventos, tudo isso tá sendo aqui, por exemplo, na KiwiFi, experiência excepcional. É um estudo de caso que eu tô fazendo, muito legal. E eu acho que para vocês que estão aqui ouvindo a gente, podem avaliar isso detalhadamente. Legal. Perfeito. Má, e no que se trata de estratégia de marca? É algo totalmente diferente ou tá dentro do mesmo ecossistema? Está no mesmo ecossistema. A estratégia de marca ela é o pressuposto, né? É o ponto de partida. Quando a gente pensa em desenhar a nossa marca, a gente precisa entender qual é a estratégia que ela vai executar. Então, para onde que ela vai? Quais são os meios que ela vai utilizar? Quais são os pontos de contato? Então, digamos que seja um profissional, por exemplo, um social media. O social media, ele tem vários meios, né? Ele teria várias possibilidades. Ele pode tanto ser um profissional que presta serviços, ele pode ser um profissional que ele dita, por exemplo, para outros social medias, né? Então, ele desenvolve lá cursos, infoprodutos, ele se torna um líder, ou ele pode trabalhar em agências. Você percebe que ele tem vários caminhos? A estratégia de marca, ela vai nesse primeiro ponto definir para onde ele vai. Então, quais são esses objetivos? Qual que é o propósito daquela pessoa? O que ele realmente quer trilhar? E para onde que o brand vai acompanhar? Porque se for virar um infoprodutor, se ela for virar uma líder, ela vai ter que definir algumas coisas. Por exemplo, os infoprodutos, os nomes, trabalhar a comunicação dela, o Instagram. Se ela for trabalhar em agência, não há necessidade de tudo isso. Percebe? Então, a estratégia ela é o ponto de partida, basicamente. Legal. E se você for se dizer assim, quais são os pilares para criar uma marca forte? Quais seriam? Os pilares para criar uma marca forte. Ela precisa ser líder. Ser líder é basicamente ser relevante. Você buscar desenvolver uma percepção que seja diferente. Então, um exemplo. Quando a gente pensa em profissionais de branding, você vai perceber rapidamente, se você digitar lá no Instagram, tem muitas pessoas que são similares no sentido de sofisticação, preto e branco, uma coisa, né? Nossa, eu não consigo ser assim, eu sou muito divertida, extrovertida. Vocês perceberam aqui, eu tô sempre muito risonha. Verdade. Ao mesmo tempo que eu preciso dessa força, porque o mercado cobra, não é mesmo? É verdade. Então, esse equilíbrio, ele é muito necessário. Então, ao invés de eu trabalhar uma comunicação muito igual, eu busco trabalhar a minha essência. Eu gosto de uma coisa mais futurista, ao mesmo tempo que eu gosto de pagodinho. Gosto de uma coisa ali e aqui, né? E esses traços, eles têm que estar muito claros. E uma marca de sucesso, uma marca relevante, pra gente trabalhar isso, ela tem que ter essa clareza. Né? E outro ponto que eu acho que é necessário é ela ter essa clareza e ela se manter. Muitas das vezes as pessoas são influenciadas pelo meio e é muito natural. Só que se a gente lembra que o nosso brand, nosso maior ativo é a nossa marca, ele tem que estar ali no centro de tudo, né? É a prioridade. Então, levar muito isso em consideração. Então, tô vendo ali uma pessoa fazendo tal coisa. Ok, isso é pra mim? Essa oportunidade é pra eu dar um sim ou não? Sabe? Porque tudo isso tem que estar muito correlacionado. Então, o primeiro ponto, trabalhar essa relevância. Ser relevante também é ser algo de valor, né? O que é relevante na prática? É algo de valor. Então, lembrar, o que você está agregando para as pessoas? Aí, falamos aquilo que trouxe anteriormente, a bandeira. Qual é a bandeira que você acredita? Eu, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu falo sobre serem marcas lucrativas. Então, nós trabalhamos a lucratividade. O que significa isso?
Muita gente acha que é só o lucro que fica lá no final do mês, a graninha que sobra. Pra gente já é um movimento diferente, porque o uso do storytelling para ancorar isso. Lucratividade para nós é abundância de recursos e pode ser o que você quiser. A gente fala, por exemplo, da liberdade de expressão. Estou aqui com vocês me expressando totalmente livre, né? Só a gente dando muita risada e tudo mais. Liberdade de expressão, liberdade de tempo, liberdade geográfica, liberdade financeira. Então, são vários pontos de liberdade, é um exemplo. Mas a abundância na lucratividade, ela pode estar em tudo que você quiser. Porque quem tem lucro tem possibilidades de escolha. Com certeza. Quem tem lucro pode fazer suas próprias decisões, né? Então, isso é um norte. E essa é a bandeira que eu vendo. E em conjunto com ela, né, logo o secundário, é você ter essa lucratividade e você criar as suas liberdades com as suas próprias mãos. Ou seja, ser independente. Perfeito. Porque é a minha história, né? Tudo que eu trilhei desde o comecinho, desde a base ali, foi basicamente assim, buscando essa independência, buscando criar por mim, porque não tinha como e eu falei, eu mesma vou fazer, Arrasou. sabe? Legal. Eu tenho uma pergunta engatilhada aqui, mas me surgiu outra antes. Hoje, mais cedo, eu e a Carol, a gente estava conversando sobre como alguns players do digital, eles têm um branding muito forte e por isso eles acabam colhendo mais frutos do que outras pessoas que não têm esse mesmo posicionamento online. Então, se você tivesse que observar o mercado como analista e ver que tipo de branding ou persona funciona mais no digital, o que é que você vê que, tipo, cara, a galera que se posiciona desse jeito aqui gera mais resultado nesse mercado? É uma pergunta muito interessante porque eu acho que tem uma dualidade ali. A pessoa que é mais carismática, mais aberta, ela conecta mais com um determinado público. Que ela tenha uma personalidade mais abrangente, que ela consiga ser mais extrovertida, que ela é muito, sabe, da galera. Em contrapartida, a gente pode perceber que tem alguns players que têm o posicionamento mais de incisivo, sabe? Respostas mais de frente, o tal do bater, né? Tem o hábito de bater em determinados pontos e até mesmo em comunicação. E isso também funciona, de certa forma, né? Tem uma galera que adere muito bem a isso. O que eu acho que faz mais sentido é quando você trabalha movimento. Quando você cria algo pra galera, pra massa, sabe? Independente se vai ser algo mais agressivo ou mais naturalista, enfim. Isso vai muito da tua essência. Mas quando você cria algo para o público, aí o jogo muda. Quando você fica só sobre si, sabe? Você só fala de você só enaltece o seu negócio, a sua marca, e você não abre as pessoas a estarem presentes naquilo, fazerem parte, eu acho que não roda muito, não. Isso Entendi. tem a ver também com posicionamento, né? Com o posicionamento de cada um. Você acha que dá pra criar uma marca forte sem se posicionar? Depende. Eu acredito que a gente precise se posicionar. O que é se posicionar, né? Colocar-se em uma determinada posição. E para uma marca, para um negócio ser forte, ele não pode estar no meio do barulho, né? Ele não pode estar no meio do ruído. Por isso que se posicionar é um ato tão importante para todo mundo e muitas vezes as pessoas se perdem nisso. Porque não vem isso na prática, né? Tem uma dualidade aqui também. O se posicionar como atitude é quando a gente vê uma situação e a gente fala, eu quero falar sobre ela. Eu quero dizer, por exemplo, alguém plagiou o seu curso. Você vai se posicionar quanto a isso, então é um ato de posicionar. E tem posicionamento, que é mais abrangente, que envolve, na verdade, a sua percepção como um todo. E aí envolveria tudo, sua comunicação, identidade, o que a gente trabalha de personalidade, tom de voz, tá? Mas na prática, eu acredito que marcas fortes precisam se posicionar justamente por isso. É como se a gente estivesse numa penumbra, e nessa penumbra existem muitas coisas rolando ao mesmo tempo. E a gente se perde, tem muita coisa para consumir, muitos profissionais para escolher, muitas oportunidades, a gente não sabe por onde vai. Quem se posiciona de uma forma mais incisiva, com mais força, com mais garra, constância, sai dessa penumbra, né? Consegue sobressair. E por isso eu acredito que ser uma marca forte vai exigir um posicionamento. Mas tem gente que não gosta desse tipo de trabalho. Tem pessoas que não gostam dessa força, elas não se identificam, elas falam, eu não preciso de tudo isso, eu vou fazer aqui um pouquinho, não há necessidade de tanto, e ela vai diminuindo esse ritmo, ela não vê esse ponto como ponto de partida para ser sucesso, né? E também tem outra coisa, Carol. O quê? O que é sucesso para você? Olha ela fazendo perguntas Agora profundas. ela é a host. Tá. Você então é a tá. convidada, Carol. O que é sucesso pra mim? Eu acredito que sucesso seja você estar satisfeito em todas as áreas que pra você importam da sua vida. Nice. Ótimo. Talvez para alguns se posicionar, ou seja, sair dessa penumbra não seja. Exato. Percebe? Eu também gosto muito desse papo de sucesso, porque uma vez eu fiz uma postagem falando sobre realização pessoal. Eu coloquei assim, o que aconteceu? A realização pessoal morreu? Acho que a galera se perde tanto em alguns detalhes que são necessários em certo dado momento para o negócio fluir, que você não vibra as realizações pessoais do dia a dia. Nossa, real.
e você não sente o seu sucesso Pô, já é tão estando ali. fácil fazer isso. Não de é? cair nessa penumbra de, tipo, não vibrar as pequenas realizações. É tão fácil. Exato. E aí a gente não comemora as pequenas realizações, a gente não vê isso na prática, né? E aí aquele post que eu fiz é um carrossel trabalhando ali algumas imagens. Eu com as minhas alunas, mentoradas, profissionais que antes eram só pessoas que eu admirava e hoje são parceiros, são colegas de trabalho. Então, a gente olhar por esse lado de sucesso vai ditar muito também sobre o que a gente se determina a fazer com a nossa marca ou não. E aí tem uma reflexão que sempre fica, né? Quando a gente está diante de alguma coisa que precisa ser feita no nosso negócio, só que a gente não sabe se isso vai ser positivo ou não, a gente sempre pensa, isso vai engrandecer a minha marca? Ou isso vai deixar tanto faz? Ou isso pode dar um prejuízo, de certa forma, pode não ser tão interessante. Um exemplo, você está diante de um evento que você foi convidado para ir. Aquele trabalho, aquele evento, ele vai te engrandecer? Ele vai favorecer a percepção da sua marca? Ou não? Ou tanto faz, ninguém vai perceber. Ou não, pode ser que gere um certo ruído, pode ser que não seja tão interessante. Você tem que ter essa cabeça alinhada para você escolher, né? Porque, no final das contas, tudo isso vai ditar o teu sucesso. Perfeito. Legal. Agora eu fiquei na dúvida aqui. O De que quê? é sucesso pra você? Sucesso Boa. pra mim é se sentir realizada nas áreas da vida que mais confortam o teu coração. Por exemplo, eu me sinto muito bem sucedida com a família que eu tô criando agora. Legal. Eu me sinto muito bem sucedida de estar aqui com vocês, vibrando essa energia. Ai, a gente também se sente muito sucedido aqui. Eu tô tão feliz. Olha só, ela transparece energia, assim. Ela transparece, não, ela transmite energia. Sim. Eu me sinto muito bem sucedida, sabe quando? Vou compartilhar com você. Diga. Quando uma mentorada vem pra mim e fala, Má, eu não achei que isso fosse possível. Teve uma vez que a Kelly me mandou essa mensagem e eu confesso que dá um nozinho na garganta, sabe? Eu não achei que isso fosse possível. Eu saí de onde eu estava com tantos prejuízos, com tanta dificuldade, sem apoio, com meu marido, sabe? Também extremamente desestimulado, as pessoas da família criticando, dívidas acumulando e de repente hoje ela se torna mentora, faturando 20 mil mês. Olha Olha aí. isso. Isso eu acho que é um baita sucesso. Caramba, Isso é sucesso. caramba. Quando isso eu é olho pra sucesso. nossa... A gente tem um trabalho muito legal, que nós criamos um mural de cases de sucesso. O que significa isso? É um ponto legal de encantamento, viu, Max? Você perguntou anteriormente. Faz parte da nossa estratégia de encantamento. A gente tem uma página, que ao invés de ser uma página vendendo alguma coisa, ela é só um mural realmente de histórias. Eu nomeio como case de sucesso aqueles alunos mentorados que se desenvolvem em atingir as próprias metas e que eles conseguem concluir aquilo. E aí tem um vídeo que nós contamos a história dele, o ponto de partida, pontos altos. A gente trabalha isso de uma forma bem envolvente e a página fica linda, gente. É uma página pra motivar, pra inspirar outras pessoas a mudarem de vida, sabe? E o que é mais interessante, essas pessoas elas se sentem estimuladas a virarem cases. Eu recebo diariamente lá no direct. Má, quando eu virar foguete, eu já tô na linha de espera ali pra ser um case de sucesso. As pessoas falam isso, né? Eu recebo isso diariamente. Às vezes até sabe aquela mensagem que vem no Pix? Uhum. Hashtag vou virar case de sucesso, já recebi. Ai, que legal. É muito legal. Então, criou-se uma certa gamificação, né? E aí, eu sempre falo, quando você se torna meu aluno, não basta você adquirir alguma coisa que você já tá com tudo certo, garantido, né? A pessoa acha que fez uma aquisição, tá tudo garantido. Agora é que começa uma nova largada. Sim. Porque você passou de foguete pra aluno e você se torna um propenso, ou seja, você vai ter que batalhar junto comigo ali pra você virar um case de sucesso. E aí, eles veem isso de uma forma mais engrandecedora. Então, acho que é uma realização pessoal também eu prover essas situações pra eles, sabe? Perfeito. Eu me sinto muito bem sucedida com isso, Carol. Eu tenho certeza que a gente vê que você é muito bem sucedida com isso. Que legal. É. Muito bonito isso, Mar. E assim, eu entendi que o posicionamento, ele influencia na marca e na lucratividade dela. Que tipo de posicionamento atrapalha a marca e machuca a lucratividade dela? Nossa, muito bom. O que é o lucro na prática com o posicionamento? Quanto mais a gente trabalha no dia a dia as estratégias de venda de um negócio associado ao que a marca está criando de macro, mais ela consegue encantar essas pessoas. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu pensar, por exemplo, KiwiFi. KiwiFi trabalhando aqui toda essa experiência, provendo isso para os infoprodutores, né? Trazendo todo esse contexto que vocês trabalham. As pessoas, elas estão aqui, elas percebem o quanto que elas são valorizadas como pessoas. E isso leva a gente a vender mais uma ideia de que sim, todo mundo que pode entrar no digital, que vai vir trabalhar no marketing digital, vai ser muito bem recebido pela KiwiFi, vai ter uma experiência extraordinária e vai estar muito bem sendo acolhido, né? Tendo todo um suporte muito bem feito. Com isso, a gente vende a ideia. Quando você vende uma ideia no seu posicionamento, e essa ideia ela vai se disseminando cada vez mais, com mais força, com mais alcance, com mais seguidores, a gente dá constância, que é o que vocês têm feito, um trabalho incrível no KiwiFi há tanto tempo, né? No KiwiCast.
Isso tudo vai favorecendo seu posicionamento para ficar cada vez mais forte. E quando você faz um lançamento, uma campanha de vendas, uma estratégia, todos esses detalhes favorecem para que o consumidor confie na compra. Porque quanto mais a gente trabalha nosso branding, mais a pessoa vê que aquela marca tem credibilidade, mais a pessoa vê que aquela marca ela pode realmente trazer um resultado eficaz, ela se sente mais propensa a entrar no movimento, na ideia. Portanto, é muito mais interessante a gente pensar num posicionamento que trabalha algo macro, não só a venda. E aí, voltando para tua pergunta, que posicionamento eu acho que é errado para acabar com a lucratividade? Aquela que só fala do produto. Quem só fala do produto ou só fala do seu serviço, você está matando aquilo. Porque o branding é vender uma ideia, o branding é vender você, a sua marca. Quando a gente compra, por exemplo, uma mentora. Vou comprar um mentor, né? Vou comprar ali um processo de mentoria para me ajudar a chegar em tal ponto. Legal. O que está sendo feito na prática? Você está comprando uma experiência, um tempo que você vai economizar. E tempo é dinheiro hoje, né, gente? Ou se é. Sim. Quando a gente compra um mentor, a gente está antecipando algumas coisas, algumas etapas da nossa jornada. A gente está facilitando o nosso caminho. Só que a gente só vai comprar aquele mentor e estar disposto a pagar geralmente um ticket mais alto, né, um valor de aquisição mais alto, quando aquele mentor nos vende algo além daquilo. Eu digo que branding é vender sonhos, né? Quando a gente trabalha branding, a gente está trabalhando a venda do sonho. E o posicionamento que eu acho que mais mata isso é aquela pessoa que só foca no produto, que ela não trabalha essa criação mais macro. Ela fala só ali de Instagram, do trabalho dela, isso, aquilo, e acabou, sabe? Ela não desenvolve algo com as pessoas. E aí isso acaba não atraindo outros clientes e não fidelizando quem já está lá. Isso é um ponto legal. Porque a lucratividade, ela mora também na recompra, né? O lucro, na prática, geralmente o pessoal diz que é quando a gente trabalha uma compra secundária. Então, você faz uma aquisição de um lead. Aquele lead você pagou para ele estar ali, por isso que ele comprou, ficou elas por elas, né? O tal do break-even. Quando você faz aquela pessoa se encantar por você, querer comprar novamente, disseminar o seu movimento, falar bem da sua marca, engajar com você, compartilhar suas mensagens, aí o jogo muda. Porque ela vai comprar de você e vai trazer mais 5. E aí você começa a ter lucro. Consequentemente, ela vai vender mais, né? Exatamente. Consequentemente, ela vai conseguir mais grana. E, consequentemente, ela pode fazer o quê, Marcelo? Ela pode participar da competição de faturamento da QIFI, que já tá rolando agora, e ganhar um dos super esportivos que a gente tá premiando, o campeão. Quais são esses carros, Carol? Primeiro lugar, leva pra casa... Eu vou falar do primeiro, que é o top. Manda primeiro. Primeiro lugar, leva pra casa uma Lamborghini. E não é qualquer Lamborghini. Não é qualquer uma Lamborghini Huracan. Meu Deus do céu, velho. E linda, que a gente conheceu ela nesse fim de semana, inclusive. Que Ou teve se coquetéis conhecemos. Ou se conhecemos. Tiramos fotos, inclusive. Entrei lá dentro. Pô, mas a Lamborghini feia é complicado, né, velho? Não, exatamente. Sentir textura, o sensorial, sentir Exato, pertinho. Tava ali, ó, né? Como foi Lei da atração. Como foi sua experiência sensorial no coquetel, inclusive? Ai, Carol, que lugar maravilhoso que vocês proporcionaram pra gente. Cada detalhe, né? Você acha que a Eu gente conversei acertou com em todo experiência mundo. sensorial? Opa, vocês são meu case também. Você sabia que ali tinha até o cheiro da QIFI? É, Um eu cheiro percebi um nosso. cheirinho Sim. diferente mesmo. Aqui Conversei também com tem, todo inclusive. mundo lá, foi incrível. Eu acredito que os detalhes eles foram muito bem executados. Nenhuma ponta solta, diria assim. Legal demais. Então, assim, se você quer vender mais e participar da competição de faturamento, preste atenção nos detalhes que a Marcela tá falando aqui. Inclusive, esse podcast vai servir para guiar as pessoas a pensarem mais e terem mais sensibilidade na hora de se posicionar e pensar na marca pessoal. Com E certeza. assim você vai conseguir vender mais. Exato. Então, pega a visão, abre sua dashboard da QIFI, ali na barrinha esquerda tem lá o link da competição, se inscreve lá e quem sabe é você, um dos vencedores aí de uma Lamborghini ou uma Porsche. Então, Exatamente. pega a visão, hein? Só que a gente não falou dos outros 2 carros. Olha, o terceiro lugar, vou começar pelo terceiro dessa vez, Tá. então. O terceiro lugar ganhou uma Porsche 718 Boxster. Um carro conversível, assim, mais ou menos. Mais ou menos. E o segundo lugar ganhou uma Porsche 911 Carreira S. Um carro de corrida, praticamente. Então, eu não sei se você gosta de velocidade. Se não tem velocidade, tem luxo. Eu sei que, pelo amor de Deus, né, gente? 1 mais 1 é igual a 2, Automático, né? nem precisa justificar. 1 mais 1 é igual a 2. Exatamente. Mas então, voltando aqui, é engraçado que a gente prepara uma linha editorial e a gente vai acompanhando ela aqui, né? Eu tava preparando aqui, ó, vou introduzir Deu a um próxima match pergunta. certinho. E aí ela entrou nesse tópico, que é exatamente sobre fidelização de clientes. Então eu queria entender quais ações nós podemos fazer para garantir a recompra do nosso cliente e fidelizar ele, né? Garantindo aquele famoso LTV que as pessoas falam, né? O Boa. Lifetime Value. Sempre quis falar sobre isso. Arrasamos Ai, nessa que linha ótimo. editorial.
Galera, olha só. Você que tá assistindo esse podcast em vídeo ou no Spotify. Onde que tá o KiwiCast, gente? Só pra reforçar. No YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. Em Pronto. todas as plataformas de distribuição de áudio. e Ótimo. vídeo. Você que tá aqui com a gente, abra agora seu bloco de notas e prepare-se. Eu acredito que uma das melhores coisas que qualquer pessoa pode fazer pra ontem, de forma bem prática mesmo falando, tá? Seria o que eu chamo de gancho ativacional. Gancho ativacional. Exato. O que Ok. significa isso? Por exemplo, você comprou um curso, dentro daquele curso você recebe uma transformação, tá? Então, um exemplo, a gente trabalha lucratividade. Ok, você conseguiu trabalhar lá as aulas, você foi estudando, aplicando, chegou naquela transformação de lucratividade que eu prometi, por exemplo, no ML. Maravilha. Depois, qual que é o próximo passo? Logo em seguida, você vai precisar trabalhar gestão, concorda? Você conseguiu dinheiro no bolso, tá lucrando, mas e aí, por onde que eu vou, Má? Quais são as próximas etapas? Quando a gente trabalha um gancho ativacional, na minha área de membros, tudo bonita, ali que vai, tudo certinho, o que eu posso fazer? Ter uma área ali, uma etapa que eu coloque escrito. Agora você pode dar início ao seu próximo passo. E aí eu faço um gancho para que essa pessoa veja que depois que ela atingiu o topo da transformação que eu prometi no meu produto ou serviço, ela precisa de uma continuidade, ela tem que ter uma outra fase. E ali já diretamente tem uma oferta. Nessa oferta, você pode disponibilizar algo que seja ainda mais irresistível. De repente, um cupom de desconto, um bônus exclusivo, alguma coisa por ela já ser tua aluna. Olha Ou que teu legal, aluno, por ela cara. já estar ali. Só que além disso, de forma prática, tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que é alinhar na comunicação. Por exemplo, durante as aulas desse produto, podem ter pautas ali, momentos que eu vou deixando claro, sabe ali, colocando um easter egg, coloca um ovinho ali e tal, deixando claro que existe uma próxima etapa, um próximo processo, que eu consigo acompanhá-lo, que eu consigo guiá-lo. E aí ele já vai colocando no inconsciente dele que ele vai concluir X processo, e ele vai ficar muito satisfeito, muito feliz, né, bateu aquela meta de concluir mais um curso. Beleza, qual que é a próxima fase? Ele vai lembrar de mim. Porque eu já implantei aquela ideia de forma inconsciente durante as aulas. Então, esse gancho ativacional, ele vem dessas duas etapas. Desde você colocar isso nas suas aulas, didaticamente, a pessoa entender que existe uma próxima fase. E você também colocar isso ali dentro da tua área de membros, da onde você puder, se for um produto ou serviço, uma mentoria também funciona, para que essa pessoa ela tenha isso prático, de fácil acesso. Ela vai lá, clicou, conseguiu fazer aquela aquisição. E é legal porque geralmente ela tá no auge, né? Então, ela tá naquela sensação de, cumpri mais uma meta, finalizei mais um curso. Ok, eu preciso de mais uma coisa. E se ela já teve aquele resultado, ela já colocou o dinheiro pra dentro. Então, ela quer realmente começar a expandir ou escalar ou melhorar a gestão. E aí, a gente consegue fazer essa recompra. Então, esse gancho ativacional, ele funciona muito bem. E lá no Instagram, por exemplo, ou em outras redes sociais, conforme você for trabalhando a sua comunicação, as pessoas também têm que entender quais são as próximas etapas, sabe? É o que a gente chama de esteira de produtos, né? Ou escada Sim. de valor, enfim. Então, basicamente, ela vai precisar olhar pra você e pensar, ok, eu posso entrar por aqui, eu posso comprar essa primeira proposta aqui da Marcela, Carola KiwiFi, e agora eu quero trabalhar um próximo nível. E quanto mais você vai reforçando isso com a sua marca, no seu posicionamento, no seu Instagram, as pessoas vão sabendo quais são os próximos estágios também. Então, fidelização funciona basicamente dessa forma, a nível do gancho ativacional. O que mais que é importante? Pra gente fidelizar, a gente tem que surpreender. Me fala agora, Carol. Diga. Qual é aquela marca de roupas que você sempre compra? Nó, peraí. Me veio Zara na cabeça. Nossa, Eu rica, também, me veio né? Zara. Me achei rica agora. Não, mas assim, deixa eu ver. Cara, é uma coisa básica que sempre funciona comigo. Hering. Hering. Tem alguma coisa da Hering que te encanta? É um básico chique. Pronto. Você é super bem atendida lá, provavelmente. Sim. É uma coisa que funciona, é prático. E pra você, talvez um dos seus valores seja a praticidade. Sim. Então, isso é exatamente por isso que ela faz parte do seu dia a dia, da sua vida, e você é fidelizada pela empresa. Sim. Marcelo, qual é a empresa que você mais gosta? Agora, sem ser roupa. A empresa que eu mais gosto, E sem ser a KiwiFi. cara... De consumo, assim, que você sabe que você compra Sim. quase todo mês. quase todo mês... Entendi. Então, outra vertente, ok. Uma empresa que eu compro quase todo mês. Fórmula 1. Fórmula 1. Todo mês eu consumo com bastante agressividade tudo que a Fórmula 1 lança. Bastante agressividade. Então, você é apaixonado pela marca. O que te encanta naquela marca? Eu gosto muito da masculinidade que a marca transmite. Tá. Então, a forma que ela transmite a identidade do esporte, essa questão de velocidade, de ser o número 1. Então, acho que eu me conecto bastante com ela através disso aí. Olha que interessante. Os seus valores, então, trabalham liderança,
masculinidade, ao mesmo tempo que velocidade é um valor importante pra ti também. Eu vejo que você é uma pessoa agitada como eu, enérgico, tão veloz. Isso tudo faz o quê? Essas marcas, elas nos representam. Nós nos identificamos com ela. A gente olha pra ela e vê uma leitura sobre nós. A gente compra daqueles que são similares a nós, né? E quando a gente pensa na fidelização, as pessoas falham em causar essa identificação só na primeira compra. A gente consegue fazer isso por mais tempo para perpetuar esse valor, né? Então, fidelizar, na hora que a gente pensar no nosso negócio, quem está começando no marketing, quem está fazendo os primeiros passos, pensem, eu vou fazer minhas primeiras vendas. Beleza, como é que eu faço para essas pessoas comprarem de novo? E elas sentirem o meu valor por mais tempo, tá? Então, isso é muito importante de ser trabalhado. E a nossa personalidade, a identificação, o que a gente vai executando com aquele cliente, ela tem que se manter. Um exemplo também que funciona muito bem. Eu posso citar uma marca que eu gosto muito de roupas. É uma marca que eu gosto muito, que ela trabalha uma experiência muito incrível. A cada vez que eu compro no site, vem uma caixa diferente. Olha que legal. Isso é legal. A personalização da caixa é diferente, o cheirinho é sempre o mesmo, porque aí é importante manter o branding, tá? Mas a caixa, ela vem personalizada diferente, com coisinhas de bônus diferentes também, além da própria peça. E sempre vem um cartão escrito. Se você postar e marcar a gente nos stories, você vai ganhar, a cada 10 marcações, se eu não me engano, ganha 10% de desconto. Então eu me sinto desafiada, eu me sinto gamificada, né? Sim. Isso é muito legal. Ou seja, pequenos detalhes podem fidelizar melhor ainda. Legal. Você comentou essa coisa de pequenos detalhes, agora eu lembrei de uma marca de óculos, que uma vez me encantou demais e assim, eu fiquei comprando assim, por 3 anos seguidos óculos só daquela marca. Uma marca que chama Leaf, que é óculos de madeira. Olha. Eu gostava bastante de óculos Diferente. de madeira, óculos de sol, assim. E aí, quando eu comprei o meu, eu comprei online. E aí quando chegou, veio numa caixinha toda sustentável, porque o valor da marca é tipo sustentabilidade, coisa pensando verde e tudo mais. E aí veio numa caixinha e embaixo da caixinha tava escrito assim num cartãozinho todo personalizado. O seu óculos foi produzido ao som de... Aí colocou o link da música. Quando eu abri, na época era bem good vibes. Quando eu abri, era um reggae internacional. Eu falei, nossa, que da hora! Tipo, eu super me identifiquei com aquilo, sabe? Então aquilo me causou, assim, uma uau, como assim? Que legal, sabe? E é um detalhe, assim, de... Poxa, uma música. Que como que eles sabiam que eu ia ficar tão emocionada só com aquele detalhe, olha, seu óculos foi produzido ao som dessa música aqui. E às vezes as pessoas no digital, Carol, elas pensam assim, poxa, mas meu negócio não é físico, como é que eu trabalho essas experiências, né? Sim. Cara, quando eu comentei com vocês antes, acho que o Marcelo não tava na sala. Você sabia que quando eu comecei, o meu quarto tinha durex na parede? E fotos rasgadas, e 4 paredes eram rosa? Eu queria esconder aquilo, né? Eu pensava, como é que eu vou mostrar? Eu que já sempre cuidava da imagem, queria passar uma imagem mais profissional, mas eu não podia mudar meu quarto naquela época, não era minha casa. Pois bem, a única coisa que eu tinha sobre as minhas mãos era o Photoshop, né? Então eu produzia algum tipo de slide, algum material ali, às vezes era motion, ou próprios slides na live do Instagram. Ou seja, a gente não pode arranjar desculpas, a gente tem que arranjar soluções, né? Então foi onde eu comecei a pensar, eu quero trazer uma percepção diferente, quero fazer com que as pessoas vejam que a minha live não é uma live qualquer, não é uma live de bate-papo, é um conteúdo, é uma coisa séria. Sim. E a gente colocava isso pra causar uma experiência legal e as pessoas sempre entravam e falavam, eu me sinto numa festa, tô animada, tô energizada e pronta pra começar. E aí tá, tipo, conversando com você, né? Exato. Tipo assim, a personalidade conversando. Isso é muito legal, cara. Isso é, muito. Olha, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, primeiro, que eu adorei o seu conceito de lucratividade. Eu ainda não tinha visto dessa forma. Eu acho que é super saudável pensar assim e tirar a cabeça só da cifra, do dinheiro. Sim. Lucratividade pode ir além disso. E quando a gente tá falando de marca, até pra mim mesmo, desconstruir que a marca não necessariamente é uma empresa, mas pode ser uma pessoa. Eu acho que muitas pessoas têm esse distanciamento. A gente pensa em marca, então, tipo, vem Apple, Nike. A gente nunca pensa, tipo, a Marcela Esteves é uma marca. Então, parando pra pensar agora numa pessoa que tá no digital. E ela, a partir de agora, ela vai se ver como marca. Quais erros que essa pessoa não pode cometer para que ela não atrapalhe a lucratividade da marca dela? É muito bom, muito bom. Por ser uma pessoa,
ela precisa lembrar de enaltecer a humanização que ela tem. Um erro falho, ela começar a ser muito robótica, começar a ser muito enquadrada, sabe? Trabalhar uma coisa tão forte a nível de, eu preciso fazer tudo certinho e tudo mais, e você perde a naturalidade. Então, quando a gente fala de marcas pessoais, o que é mais, eu acho que é o mais precioso, assim, que diferencia marcas corporativas, que são esses grandes nomes de empresas que nós citamos, e marcas pessoais? É justamente a gente ter esse contato mais livre do humano, sabe? A gente conseguir ter essa troca de olhar, essa inspiração. Marcas pessoais conseguem inspirar muito mais do que marcas corporativas, e é justamente por isso que atualmente, né, de uns tempos para cá, tem se enaltecido tanto esse movimento de humanizar. Você pode perceber várias empresas mudando sua logo, Nubank mudando sua logo, várias empresas que estão trabalhando essa humanização porque perceberam, opa, peraí, preciso mudar um pouco nossa comunicação para fidelizar mais, captar mais e tudo mais. Inclusive, as parcerias com influencer têm a ver com isso também, né? Perfeito, exatamente. Usa-se dessa pessoalidade da marca pessoal que todos nós temos para trabalhar isso melhor. Então, um erro que as pessoas cometem muito é começar a criar tudo tão quadrado, tão rígido, que você perde essa naturalidade. Outra coisa que eu vejo, você começar a fazer os processos, o conteúdo muito pautado. Uma coisa que eu percebo que faz muito sentido se a gente parar para analisar os posts que mais têm engajado, tanto de grandes players de influencers e até pessoas muito comuns, e aí elas se tornam virais, né? São os conteúdos mais, sabe? Aquele download direto. Uhum. A gente tende a entrar num perfeccionismo, muitas das vezes, que nos congela, de certa forma. Então, aqueles conteúdos que são mais simples, que são mais o insight espontâneo. Por exemplo, por isso que a gente consegue trazer aqui mesmo no nosso podcast tanta coisa que engrandece as pessoas, porque é uma troca, né? Então, a gente tá fluindo aqui, não é nada montado, a gente tá numa troca muito boa. E aí a gente percebe que as pessoas erram, né? Elas não conseguem trabalhar isso quando elas falam, não, vou sentar lá no domingo, vou escrever os conteúdos, vou passar pro designer. Tá, mas é exatamente isso que a tua audiência quer ouvir naquele dia. A galera realmente está sentindo aquilo? Qual que é o sentimento da tua audiência naquela semana? Na semana, por exemplo, das eleições, na semana da Copa, na semana dos namorados, não importa, né? Então a gente se priva muito quando a gente quer criar algo que não é realmente a nossa essência em tempo real. Então acho que essa é uma falha muito grande também. E a gente tem que usar e abusar da pessoalidade, porque as marcas pessoais, elas conseguem inspirar. Um fator muito, muito favorável são as histórias. Então, todos nós temos uma história, não é à toa que a gente começou o podcast aqui falando sobre isso, né? Você tem aqui alguns pontos altos, tem muito mais que a gente vai puxando aqui ao longo do tempo. E aí, esses pontos de histórias, eles devem ser usados com uma certa valorização. Uma coisa que é muito comum de errar, ainda mais quando tá no começo, é você não valorizar a sua história. Isso é verdade. Você achar que porque você não tem tais dígitos na conta, ou tais seguidores, você não é merecedor daquilo, sabe? Você não tem o mérito ainda. Eu só vou poder falar da minha história quando eu tiver tantos. Não. Pelo contrário. Você só vai chegar lá fazendo o que você faz hoje. Eu brinco que a gente tem que... Eu falo com os meus alunos, né? Uma frase que eu gosto que traz aqui. Você não tem que esperar ser grande para tomar atitudes de gente grande. Pelo contrário. É tomando essas atitudes que você vai chegar lá. Sabe? É um pouco de fake until make it, né? Que estávamos falando hoje mais cedo também. Sim, total. Exatamente. É sobre se posicionar. Exato. As pessoas têm medo de se posicionar porque eu acho que elas têm medo de se mostrarem vulneráveis. Sim. Contar a própria história por algum momento deixa você vulnerável. Sim. Como que você... Não sei se você teve esse momento de você, criou coragem pra contar a própria história ou pra se conectar mais com o seu público. Em que ponto você se tornou mais vulnerável? E foi contando a sua história? Muito bom isso, sim. Contando a história. E é um desafio a gente conseguir conciliar tudo isso e fazer com que as pessoas entendam a real mensagem, né? Porque é muito natural que exista a possibilidade de ter ruídos. As pessoas não entenderem da maneira que você gostaria e você não gostar daquela interpretação. Só que o que é empreender na prática? É você estar susceptível a erros. É você estar susceptível a essas falhas, né? Então, eu sempre falo, a gente precisa lembrar da nossa história com essa valorização e pensar, cara, eu estou aqui hoje. Por exemplo, se eu li um livro até a página 10 e alguém leu até a página 9, eu já posso ajudar essa pessoa. A minha história, ela já vale de alguma coisa. Por que não contar, né? Então, sim, teve alguns dados momentos que eu pensei, eu preciso me posicionar, eu preciso falar um pouco mais de mim, e eu preciso entender que a minha história é o que vai me levar onde eu quero chegar. Se eu não contar ela, qual que vai ser meu mecanismo? Qual que vai ser o meu veículo, né? E aí eu comecei a trabalhar mais isso na nossa comunicação e as pessoas começam a se identificar. Eu sempre falo, por exemplo, que eu vendia bolo de pote fitness na faculdade, que eu andava de ônibus com aquela marmitinha ali, grande, cheia de coisinha pra casa, que eu chegava tarde. E por certos momentos a gente pensa, poxa,
será que é legal citar isso? Será que as pessoas elas vão me olhar e falar, nossa, quem é essa menininha? Algo do tipo, né? E quando a gente se mostra vulnerável, é aí que a gente se mostra mais forte. Perfeito. Porque só tem coragem de ser vulnerável quem de fato é forte por dentro. E aí é que as pessoas se confundem. Eu até arrepiei aqui, por isso estou de blusa. Esse foi o ponto alto do podcast. Sim, esse foi o ponto alto. Muito top. Não é verdade? Muito É bom verdade. esse conceito. E a gente verdade. tem que abraçar essa causa. Eu vou dizer uma coisa pra você, que por certo momento eu pensei, eu tenho alguma coisa de errado. Sabe assim, quando você se questiona, você fala, eu tenho alguma coisa de errado, acho que eu sou diferente. Porque eu sempre pensei, eu tenho algo pra provar pras pessoas, pro mundo, e eu quero usar do meu coração, da minha mensagem, do que Deus me trouxe aqui ao mundo pra fazer isso acontecer. Eu não posso me dar o luxo de ficar quieta. É isso. Eu não posso me dar o luxo de não falar, sabe? Eu tô por algo maior. Eu não tô por dígitos, eu tô por pessoas. E quando eu penso nisso, não tem como eu deixar as coisas irem devagar, por isso que eu sou uma fogueteira. Não tem como eu não fazer as coisas acontecer, ou ter preguiça, ou isso, sabe? Me desmotivar. Então eu sempre fui muito focada. Eu falo para as minhas alunas que a gente tem chama-se modo full foco, que é você colocar quase que esse nosso fone aqui, mas mais pra cá. E você não olha pro lado. Você só olha pra frente. Pra onde você quer chegar. Porque só vai depender de você. Eu fiz por mim e estou fazendo uma nova história justamente por conta disso, né? Então, as pessoas, elas olharem por esse âmbito e pensarem, bom, beleza, eu tenho a minha história que pode ser meu veículo, eu tenho as minhas habilidades que eu vou desenvolver ao longo do caminho e eu preciso só do meu oxigênio pra me decolar. Fez sentido? História como veículo, Total né? sentido. Meu Total Deus. sentido. Adorei. Total. Aulas. Má, que bate-papo incrível. Meu Deus do céu. Sério, muito valor agregado e coisas totalmente tangíveis. A gente tava aqui com preocupação, né? Que ela falou, olha, a gente vai tratar de tópicos como branding, posicionamento. Como é que eu posso transmitir isso de uma forma que a galera entenda? Tá aí, missão cumprida. Sim. Muito bom. Muito Olha, didática você. Obrigada. falou fácil. A gente tem agora uma caixinha de perguntas que uma galera mandou aqui. Tem umas perguntas bem interessantes. Você topa responder? Bora. Então vamos lá. A primeira pergunta é da @Juliane Maefit. Mãe fit, se pá. Mãe Fit. Ah, eu tô pegando. Hoje foi a minha vez. Hoje foi sua vez. Eu nunca acerto os nicknames aqui. Olha, ela mandou assim, ó. Meu curso principal tem um nome e meu perfil tem outro. Será que é bom ter só um nome? Meu curso principal tem um nome, meu perfil tem outro. Não é o nome dela, pelo visto. É. Tá, não necessariamente. Nosso infoproduto, o que a gente constrói, ele pode ter um branding próprio e ele por si só dizer algo sobre ti. É muito massa. Não me lembro agora de onde que eu fui em algum evento que alguém falou assim, eu conheço você. Você tem tal produto, não tem? Aí trouxe ali e falei, pois é, é você então a dona dele. Isso é muito legal. A Carol também, minha amiga, fala muito sobre isso, né? Quando o produto ele fala por si só. Então, quando ela trabalha nomes diferentes, ela pode co-criar essa marca. Ela não precisa estar sempre dependendo dela, sabe? Eu acho que isso dá até mais liberdade pra ela. Então, ela tá no caminho certo de separar, assim, as comunicações. Lembrando, a marca dela, o @, por exemplo, que tá no nome dela, ele vai ser o detentor daquele infoproduto. Então, ela vai engrandecer um em paralelo ao outro. Faz sentido? O produto, ela vai trabalhando toda a comunicação, vai criar uma identidade para esse produto, vai fazer os lançamentos e pensar como que as pessoas querem enxergar este produto. Ela, em paralelo, ela pode fazer outras coisas. Ela pode ser influencer, ela pode vender outros produtos, serviços, mentorias, fazer palestra, evento aí. O céu é o limite. Top. Perfeito, Hã? perfeito. Pergunta da @JosiQZC. Quais habilidades uma mentora de sucesso deve ter? Bom, vamos lá. Uma mentora, ela precisa ter muita coragem. Vou mudar todo o script aqui. Boa, boa. Primeiro ponto, ela tem coragem porque ela vai abraçar a causa de alguém. E não é todo mundo que tem essa garra. Eu acho que uma mentora de sucesso, uma mentora real, ela precisa focar em quê? Ter coragem para abraçar essas causas das pessoas e ter muita empatia de pensar o que eu gostaria que fizesse se fosse eu, né? Se fosse o contrário, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como que eu posso abraçar esse sonho dela e realmente prover um caminho que seja simples, prático e que ela consiga trilhar? Então, uma mentora tem que ter coragem, uma mentora tem que ter liderança, ela tem que entender que a postura dela é um espelho. O que ela faz, o que ela não faz, as pessoas vão se orientar a partir daquilo. Então, ter esse cuidado com os detalhes, esse capricho, essa responsabilidade, e isso tudo, na minha visão, tá atrelado à liderança. Essa postura de líder. Lembrar que o que você está falando ali vai refletir nas decisões daquela pessoa, porque você é a mentora dela. Não tem outra pessoa, né? Além disso, tem que ter uma garra, uma sede de aprimoramento constante. Você nunca pode se contentar, você tem que ter humildade de entender que, independente de onde você estiver, em qual mesa você estiver, você está disposto a aprender mais. Você tem que ser uma fonte
você tem que ter uma fonte inesgotável de conhecimento, de profundidade, de, sabe? Ter essa sede mesmo. Porque quando a gente não tem, quando a gente fala, isso já tá suficiente, eu não vou lá não. Pra que eu vou conversar com ele? Eu já sei de tudo. Você já começa a se perder um pouco nesse caminho. Além disso, eu acredito que uma boa mentora, ela tem muita clareza sobre todos os processos que aquela pessoa vai precisar trilhar. Então, você não pode vender uma mentoria sem ter trilhado aquele passo também. Então, tem que ter uma história, né? E essa clareza, ela vai se dar a partir daquela história ter sido vivida realmente. Caso você não tenha feito tudo aquilo que você se dispôs, né? Que você ofertou, por exemplo, tenha essa clareza de pensar, olha, isso aqui eu não vou conseguir te ajudar muito bem, mas isso aqui eu consigo. E mergulha naquilo que você tem capacidade, né? Então, ter essa clareza, ter essa coerência muito importante. É muito comum quando as pessoas estão começando, quererem vender uma mentoria, porque vem que é um meio fácil de você conseguir ter um ticket maior, né? De você conseguir fazer cobrar um valor mais elevado e tudo mais. Só que, para pensar, você realmente já trilhou aquele caminho? Você realmente tem aquele resultado? Né? Não adianta eu querer vender barriga de tanquinho se eu não tiver, não é verdade? Exatamente. Isso é importante. E por fim, um outro ponto que eu acredito que seja muito importante para quem está nos ouvindo, porque muitas vezes você está começando e você não sabe precificar. Uma mentora de sucesso, ela se valoriza. Porque a gente vai ver que as pessoas vão te dar valor quando você primeiro se valoriza. Isso não diz somente a respeito do teu preço, quanto você vai cobrar pela sua mentoria e tudo mais. Mas sim sobre o que você provê ali no seu conteúdo. Sobre a maneira que você se posiciona, o que você fala, o que você mostra, o que você vive. Uma mentora, ela vive os seus próprios resultados, né? E na hora de precificar, isso também vai estar ali muito claro, muito coerente. O preço que você coloca, não é porque você está começando agora que você tem que cobrar um preço irrisório. Muito pelo contrário. O teu conhecimento, que vai prover para aquela pessoa uma transformação, um ganho de tempo, um ganho financeiro, muitas das vezes, ele vale alguma coisa. Então, ter essa clareza na hora de precificar, valorizar o seu trabalho, sabe? Muitas das vezes a gente fala, muita gente me fala na caixinha, ai, Má, eu não sei se eu devia cobrar mais caro, porque eu tô me sentindo insegura. E se o cliente falar não? Se o cliente falar não, ele não é para você. Se o cliente falar não, ele não tá pronto para te receber. Então, a gente ter essa postura mais autoconfiante, a gente se valorizar e cobrar o real valor que nós merecemos e o que tá coerente com o que você entrega, muda o teu jogo, tá? Uma vez lá atrás, gente, eu cobrava, a minha primeira consultoria, cobrava R$400. Não sabia muito bem, né, ainda, tava começando, tinha lá o meu conhecimento sobre Instagram, na época eu falava mais sobre Instagram, e aí era exatamente isso que eu ensinava, perfeito. Até que um dado momento, uma mentora me deu essa orientação, porque os mentores, eles têm essa palavra de poder, né? Ela me deu uma sugestão e falou, Má, quais são os resultados que as tuas clientes estão tendo? Pois eu me deparei ali com uma mentorada, né, uma consultorada na época, que em uma sessão de consultoria só com o que eu montei para ela, ela conseguiu faturar mais de R$11 mil em 2 horas. E eu falei, como assim? O que eu estou instruindo a ela, eu estou cobrando só R$400. E aí, essa mesma cara que o Marcelo fez aqui com a gente agora. Eu tô aqui incrédulo, né? Pô, eu fiz tá naquele momento. Isso, né, Má? Exato. E aí a gente percebe o real valor que aquilo tem, sabe? Então, basicamente, Sim. Precificação, rapidinho pra galera pegar. 5 pontos de precificação. A gente avaliar o mercado, né? O quanto que o mercado tá cobrando realmente pra você não tá discrepante, senão você vai até afastar essas pessoas. Quanto que você acha que você vale? Quanto que você já investiu em conhecimento? Quanto que você tem de repertório, né? Porque isso também tem que estar sendo tangibilizado. Depois, o quanto que você acredita que ali vai estar coerente com a tua energia. Porque pense bem, a mentoria, ela não é só o horário que você está com a pessoa. Não é uma consulta. Muitas das vezes, para você trazer uma mentoria, você vai estudar o caso do teu cliente, vai fazer uma pesquisa, você vai proporcionar, por exemplo, um planejamento para ele que vai um material, um briefing e tudo mais. Então, é muito mais sobre o tempo de energia, não o tempo de horas. E às vezes é um cliente que vai te exigir depois um suporte maior, áudios de madrugada com as ideias, enfim, vai depender muito de como é o processo ali com cada um, né? Tem mentorias de todos os tipos. E isso tudo vale quanto é a tua energia, tá? Quanto que você se sente disposto. Além disso, quanto que o cliente está disposto a pagar? Porque tem perfis e perfis. Terão pessoas dispostas a pagar um valor mais baixo, porque é o que elas possuem naquele momento, e tem outro tipo de público disposto a pagar muito mais, né? A gente vê que tem mentorias aí de R$2 mil, tem mentorias de 100 mil, 200 mil, certo? Tem público para tudo. E por fim, o quanto, essa é a última e a melhor, quanto que aquilo vai gerar de frutos. E foi aonde eu caí nessa identificação. Falei, opa, deixa eu melhorar minha precificação. Então, uma mentora, ela tem clareza de tudo isso, sabe? Pra gente ser um bom mentor, a gente tem que ter todos esses pontos alinhados. Perfeito. Top. Perfeito. Uma pergunta ainda da Josi. Ela mandou assim, Má, explica branding na prática para uma marca que vende serviços.
Boa, boa. A gente falou bastante sobre isso aqui também, mas de forma geral, para uma marca que vende serviço, vou pegar, por exemplo, desde dentistas, fisioterapeutas que vendem um serviço ali na prática, esteticistas, por exemplo, a galera que faz sobrancelha, consultores. O que você precisa ter de clareza, tá? Para que você traga mais clientes e você fidelize esses clientes, você não pode se basear só no seu serviço. Né? É o que a gente comentou anteriormente, não pode ser só o foco da venda. Você tem que pensar como que essas pessoas elas vão se sentir. Vou dar um exemplo muito prático, vai ficar bem fácil. Mica, o nome dela é Mica. Muito tempo atrás eu dei uma mentoria pra Mica. Ela é esteticista, ela tinha um espaço bem pequeno que ela fazia sobrancelhas. E ela não gostava de rosa. O Instagram dela na época era todo rosa, eu não entendi. E ela falou pra mim, Má, eu tô cansada de ficar me enquadrando em padrões e não conseguindo consistir naquilo. Eu não me vejo mais no meu Instagram, eu não me identifico com aquilo, eu olho pra aquela vitrine e falo, não sou eu. No entanto, toda a galera que fala da estética usa o quê? Rosa, né? Sim. Toda a galera usa rosa porque cai numa crença de que é a melhor cor, é o ideal. E não é o ideal. O ideal é o que é perfeito pra ti, né? Bom, pois bem, ela falou, Má, eu preciso me diferenciar, eu quero mudar essa questão, eu não tô gostando do rosa, e eu preciso captar mais clientes. Show. Fizemos todo um trabalho com ela, de extrair toda a essência dela narrativa, e vocês vão entrar na minha loucura agora. Pra vocês terem uma noção, como que a gente começou a tangibilizar? Uma das conversas, eu me lembro claramente, nós estávamos falando sobre o que ela gosta, o que é interessante pra ela, como ela queria fazer com que as clientes se sentissem ao saírem ali da marca com a sobrancelha feita, porque não era só pra ser uma sobrancelha. Guarda essa frase. Sim. Pois bem, ela falou assim, eu quero que as minhas clientes, elas se sintam melhores, né? Se sintam mais bonitas e tal. Eu falei, não, Mica, isso é muito básico, todo mundo faz. Vamos mais profundo. Beleza. Eu quero que as minhas clientes, elas se sintam... talvez, não sei, como uma joia, sabe? Que elas cheguem em casa, elas se sintam melhores, mais... Aí ela, né, trabalhou esse ponto. Acho que elas querem ficar mais realizadas, que os maridos olhem pra elas e pensem assim, caramba, mas você tá bonita hoje, né? E aos poucos a gente foi trabalhando isso e a gente percebeu que dava pra gente trabalhar um posicionamento mais encantador. E aí, uma das joias que ela mais gostava de usar era a esmeralda. E a joia esmeralda é verde. E ela trouxe pra mim que ela gostava muito dessa pedra. Ela trouxe pra mim que ela gostava muito do verde, que na casa dela tinha verde, mas ela não entendia como ela poderia utilizar isso. E aos poucos a gente foi trazendo uma comunicação de que essa mulher, quando ela terminava todo o trabalho feito ali na clínica, ela se sentia e saía de lá preciosa. E essa palavra, ela poderia ser só uma palavra, mas ela na verdade virou um movimento. Ela fez um evento de preciosidade. Caramba. Ela fez um café especial com Nutella, isso e aquilo, todo bonito assim no ambiente dela, que era o Precious Coffee, precioso café em inglês. Que legal. Os feedbacks que ela recebia das pessoas eram, eu estou muito preciosa, meu namorado me chamou de preciosa hoje, cheguei bonita, enfim. E aos pouquinhos ela foi tangibilizando isso em elementos mesmo. Ela expandiu, colocou uma clínica muito maior, enfim. Então, perceba que não era mais só o produto, né? E aí o verde virou realmente a identidade visual nova do Instagram dela, ela colocou isso no espaço físico, e aos poucos esses elementos de marca eles vão ganhando forma, justamente porque a gente quer causar uma diferenciação. E ela percebeu que ela não precisava se enquadrar no padrão rosa, mas ela precisava ser ela precisava criar algo bonito por ela e para as pessoas que ela quer atrair. Perfeito, perfeito. Que show. Pergunta do Léo Parisotto, G. Esse G no final, né? Porque tem um G. Parisotog. Eu ia falar Parisotog, mas vai que... Empresa de registro de marcas, como posicionar esse tipo de serviço no digital? Como posicionar esse tipo de serviço no digital? Para você registrar a marca, você precisa entender a necessidade dela. Então, ele precisa bater mais forte, talvez, na comunicação de quais são os benefícios que as pessoas vão ter ao registrarem suas marcas. Então, o posicionamento, ele vai variar muito do que ele quer construir. Por exemplo, tem uma marca de registros de marca que eu vejo que ela traz um posicionamento muito carismático, muito criativo, tudo muito colorido, como se eu sentisse, né, eu como consumidora, ao registrar minha marca é tudo good vibes, né? Tanto é que os PDFs que eles mandam é tudo com essa pegada, essa personalidade mais artística, mais performática, né? Agora já entrando em arquétipos aqui. Mas existem outras que são mais sérias. Então, o posicionamento vai ditar primeiro o que eu quero causar de impacto e como que eu vejo que os clientes vão se identificar comigo, tá? Outras empresas, elas são mais sérias, elas buscam trazer uma identidade visual mais firme, mais rígida. Então, vai muito desse ponto. Ele precisa só olhar, o público que eu quero trazer, o que eles gostam e o que eu gosto também, o que eu quero pra minha empresa e fazer esse match casar. Basicamente isso. Show.
Pergunta da @LanaAzevedoC. Azevedoc. Azevedoc. Vai aqui também, eu não sei. Lana, ela falou, como ser vista como referência? Que ações tomar? No que investir? Ai, adoro essa pergunta. Vou perguntar pra vocês, pra gente abrir. Eu sempre gosto de trazer um pouco mais profundo. O que é Perfeito. referência pra ti, Má? Referência? Você diz em pessoa, no caso? Acredito que... É Lana, né? É isso. O que a Lana quis dizer, acredito que seja pra ela. Então, sim, no sentido de pessoas. Eu vejo referência quando você tem uma pessoa que tem uma habilidade única, ou que ela se posiciona como uma especialista, aquela pessoa que tem um tipo de conteúdo que é pouco reproduzível. Então ela se torna, de certa forma, única, ela é uma referência. Gostei, pouco reproduzível. E você, Ká? Eu acredito que referência seja aquela pessoa ou empresa, enfim, que pela autoridade é muito reconhecida naquilo que faz. Sim, Sabe? é a mesma descrição que eu daria, exatamente. Referência relevante, reconhecida, é aquilo que tem maior valor e as pessoas veem como número 1, tá no top ranking, né, mental que a gente fala. E quando a gente trabalha isso nas marcas pessoais, a gente tem que pensar que qual que é o ambiente que está sendo trabalhado, ou seja, a concorrência, o que eles estão fazendo de maneira geral, como que eu posso sobressair? O que eu tenho de diferenciação, quais são os meus elementos que eu posso utilizar ao meu favor? E aí entra um pouco daquele ponto que as pessoas trazem isso como contexto, e na minha visão faz sentido, que é ser autoridade, né? Ser referência é estar em liderança, é estar em topo, é ser uma autoridade. E autoridade, muitas das vezes, a gente acha que é uma cápsulazinha que você toma, né? Virei autoridade. Muito pelo contrário, ela é construída. Não é você quem diz que você é autoridade. São as Pelo outras contrário, pessoas. são as outras pessoas. Quando você fica falando que você é autoridade, você até começa a estranhar um pouco. Porque isso é percebido. E é mais gostoso ainda quando você sente realmente aquela pessoa, tem confiança, tem domínio, sabe o que faz e você sente aquilo, sabe? Então, para ela trabalhar isso melhor, o que ela poderia fazer de forma prática? Talvez ela buscar trazer mais contexto ali na comunicação, nos conteúdos, nas postagens, sobre o que ela realmente faz no bastidor. Qual que é realmente a habilidade que ela tem? Porque às vezes ela se priva de, não quero mostrar tanto porque, se eu falar todo o meu conteúdo no gratuito, será que vão comprar de mim no pago? Pois bem, meu amor, você mais falando suas profundidades no gratuito, aí é que a galera vai querer ter o pago, tá? Então, acho que essa crença ela poderia, de repente, mudar. Mostrar mais domínio, né? Outra coisa que eu vejo que referências fazem é compartilhar as histórias de sucesso que elas conseguiram causar. Então, digamos que seja uma cliente que ela tenha tido. Lana, né? Lana, se você teve uma cliente, eu quero que você conte de cabo a rabo a história dessa sua cliente. Mostre o quanto que a vida dessa pessoa mudou graças ao que você trouxe. E o que ela fez também. Compartilha isso com storytelling, de uma forma mais envolvente. Autoridades eu vejo que fazem isso muito bem. Pelo menos as que eu gosto fazem isso muito bem. E pensar que, para ela ser uma referência, ela precisa buscar cada vez mais resultados. E não ter medo de mostrar, né? Às vezes a gente vê as pessoas com medo de mostrar esse resultado. Não a nível de faturamento apenas, mas o que as pessoas vão achar? Será que vão me achar arrogante? Será que vai causar uma certa confusão? Será que eu mostro isso mesmo? Se você mostrar, aí entra o meu pretexto. Se você mostrar, sempre compartilhando o que foi necessário para você chegar lá, você não vai causar uma percepção ruim. Pelo contrário, você vai encantar as pessoas e motivá-las a fazer igual, né? Perfeito. Top. Pergunta da Pan Oliver. Sou personal, como vender mais? Tenho consultoria e desafios de 21 dias, além de presencial. Boa, online também. Ele precisa trabalhar uma narrativa que envolva mais essas pessoas, porque é um ambiente que tem muita gente, né? Um nicho que tem muita gente também. O personal, professor de educação física, qualquer profissional da saúde, ele pode utilizar várias histórias, mas ele precisaria focar em uma central, talvez um ponto que ele se identifique muito, assim, que ele consiga levantar com mais força. Ou seja, por exemplo, digamos que você queira trazer, além de qualidade de vida, você quer fazer com que a pessoa mude completamente o lifestyle. Que ela desenvolva um lifestyle novo, que ela tenha mais qualidade de vida, que ela mude o shape dela e etc. Legal. Além desse desafio, o que ele poderia estar trabalhando? Ele poderia estar trabalhando em outras redes, um conteúdo que trabalhe isso na prática. Um TikTok, um Pinterest também faz sentido. Muita gente não usa isso muito ao favor, mas pode ser muito interessante. O YouTube, então ele poderia estar mais no Omnichannel para captar mais pessoas. Além do desafio, ele poderia fazer quadros. Então, pegando aqui o ponto do shape, pré-verão. É uma coisa que todo mundo faz. Sim. E no inverno? Por que ninguém faz no inverno? Poderia fazer uma coisa diferente. Ele poderia trabalhar um quadro. Então, além dele fazer o desafio, ele fazer um compromisso fixo com as pessoas no conteúdo que gere essa continuidade, sabe? Por exemplo, toda segunda-feira de manhã, ele poderia fazer uma live explicando sobre o planejamento dele durante a semana.
pra ele manter aquele shape. Sei lá, pro inverno, pro verão. Coisas que ele possa trazer de diferente do que o mercado tem feito. E captar essas pessoas pelo Instagram, você tem que buscar saber o que o comportamento das pessoas está mais voltado. Tem uma pessoa que eu sei que viraliza muito no meio fitness, que ele faz muitos vídeos de humor na academia. Situações que as pessoas na academia vivenciam no dia a dia, que ninguém fala sobre isso, mas todo mundo passa. E todo mundo dá risada. É a coisa da pessoalidade isso, né? Exato. E você olhar para aquilo e falar, aquela pessoa me entende, olha lá, tá me representando. E ele começa a viralizar. Não sei se ele vende muito com isso, mas eu sei que ele tá tendo muito engajamento. Pode ser uma possibilidade, olhar para o que o mercado dele tem feito e as pessoas, elas mais aderem, elas mais gostam e tentar entrar nessa onda. Legal. Perfeito. Pra finalizar, engraçado que o nosso social media, o Fábio, já mandou aqui, ó. Boa sorte pra ler esse nome na hora. Ele sabe que eu, no caso, erro muitos nicknames aqui. Ai, meu Deus. Olha, eu espero não errar, mas pergunta do Win Marechal. fácil. WYM, cara. Foi fácil até, Foi fácil. Mas vamos ler aqui. Ler aqui esse último. Win Marechal? Win Marechal, eu acho. Não é? Win Marechal. Então, É isso Win aí. Marechal, a pergunta dele é, olha, vergonha e medo do que vão dizer se eu me lançar. Como superar isso, Mar? Que profundo. Pra fechar. Como superar isso? Beleza. Aquela frase clichê não é o que eu vou entrar aqui, não é eles que pagam seus boletos, não. Quando a gente pensa no que as pessoas vão pensar, na verdade a gente tá transparecendo o nosso próprio medo sobre o que nós mesmos achamos. É um reflexo, né? Quando o que o outro fala te incomoda, mais incomoda o que te falta. Porque se ele te faz uma crítica, significa que... Eu brinco numa analogia de Repete isso aí potinhos. de volta, essa última frase. Quando... Não sei, saiu tão bonito, né? Nossa, Saiu como é que bonito. foi? Eu Quando te quebrei o flow. incomoda, Quando o que o outro fala te incomoda, é mais reflexo do que te falta. Acho que era isso. Uau. bom, aí Pegaram? tira o microfone, joga ele na mesa e vai embora. Tipo isso. Muito obrigada. Esse foi mais um Kiwi. Por que acontece? Eu acredito dessa maneira, tá? Vamos ver se vocês concordam comigo. Quando a gente recebe críticas, quando a gente fica com medo desses pensamentos, a gente tá muito focado na energia do outro. Quando a gente se fecha no nosso mundo, que foi assim como eu fiz, existem os prós e os contras, né? Você abre mão de algumas coisas, você seleciona as oportunidades que você quer, mas ao mesmo tempo você tá numa corrida contra você e com você. Então, quando você olha pra isso, você não tem tempo ou energia pra focar no outro. Você tem tempo e energia pra focar em você. Então, é como se você não se permitisse deixar esse medo de congelar. Foi assim que eu fiz. Claro, eu vinha de uma cidade, por exemplo, em Santos, onde muita gente se conhece, principalmente os jovens da minha idade. Tenho certeza que tem muita gente lá que me acha maluca. Tem gente que me acha heroína. Tem gente que quer ficar perto da gente e fala, eu quero fazer isso também. Mas o ponto é, eu nunca me privei nem pelo positivo nem pelo negativo. Eu tento não dar o mesmo peso pro elogio, assim como quando vierem críticas. Porque o foco tem que estar em mim, a nossa energia pra gente começar a fazer as coisas acontecer, sabe? Foi como um foguete mesmo. Coloquei muita energia dentro de mim, foquei muito em trazer novas possibilidades, em arranhar novos céus, e assim tudo foi fluindo. Portanto, a minha maior instrução pra ti, como é o nome dele, Marechal? Marechal. Marechal tá, Foguete, tá certo. amigo, seguinte, não olha muito pro que as pessoas estão dizendo, não. Isso não vai te levar pra lugar nenhum se você parar pra pensar com calma. O que vai te levar a algum lugar é você pegar ao mesmo tempo a mesma energia que você desperdiçaria com os outros e focando em você. Focar em você é a melhor coisa. Você pegar o teu tempo e investir em você é o melhor investimento possível, né? Foi o que eu fiz e é o que eu geralmente sugiro fazer pra vocês que estão aqui. E lembrar que essas críticas, elas são reflexo do que nos faltam, ou seja, voltando pro ponto, né? Significa que você precisa olhar mais pra você com carinho. Com auto-amor. Por que ninguém do marketing tá falando sobre auto-amor? Precisaríamos. Quem sabe num próximo podcast, viu? Vai. Porque esse auto-amor te preenche e faz você se blindar, se tornar um foguete recheado de energia. E você não tem tempo pra essas coisas. Você tem tempo de conquistar os teus sonhos e o das pessoas. Fazer outras pessoas também prosperarem como você, sabe? Então, essas travas... Aí, digamos que você realmente se sentiu travado. Você realmente se sentiu bloqueado. Você não gostou daquela... da interpretação que houve e tal. Recebeu uma crítica, um direct de alguém falando... Você tá muito blogueirinho, você não tá achando, não. O que você pode conversar com essa pessoa? Respira fundo e pensa. Será que eu tô blogueiro mesmo? Porque ele tá falando sobre ele e sobre você. É a crítica sobre ele, né? Quando a gente aponta um dedo pra alguém, tem 4 apontando pra gente de volta. As pessoas esquecem disso. Você poderia, de repente, respirar fundo e falar pra ele... Sério mesmo que você me acha blogueiro?
poxa, só estou aqui construindo uma outra história, buscando um outro caminho pra mim, pra desenvolver meus sonhos. Eu imagino que você possa fazer isso também. Quem sabe eu nessa trilha, eu aprenda coisas novas e eu posso compartilhar com você depois e talvez você mude de ideia. Você topa? E eu levaria essa pessoa junto, sabe? Essa pessoa ia morrer de vergonha e desativar o Instagram depois dessa resposta de tão classuda e tão direta. Verdade. Mas isso é um comportamento de líder, viu, Carol? Exatamente. Parênteses aqui pra finalizar, galera. Exatamente. Toda vez que vocês puderem, pensem em estar elevando a alma dessas pessoas, sabe? Se você vier brigar comigo, Carolzinha, eu vou te dar flores. É isso. Mas eu vou enaltecer tua alma até você pensar e falar, por que eu fui naquele caminho? Saca? Arrasou. É isso. Esperança, o que você achou desse podcast? Nossa, fantástico. Muito, muito bom. Mas pra finalizar, a gente ainda tem uma última pergunta que nós costumamos fazer aqui no final do podcast, que é uma pergunta mais reflexiva. Tá. E aí eu quero que você responda ela pra gente. Mas vamos imaginar um cenário aqui agora, onde você vai pegando lá o gancho que eu estava lá na jacuzzi, fazendo uns criativos, não sei o quê. Vamos imaginar que você vai fazer um criativo agora. E nesse criativo, a intenção dele é ter uma mensagem sua para toda a galera que tá iniciando hoje no marketing digital. Só que esse criativo, ele não vai passar só nas plataformas tradicionais, Facebook, Instagram, YouTube. Ele vai passar em todos os canais de televisão. Todos possíveis. Físicos também. Televisão, outdoor, rádio, AM, FM. Vai chegar para todas as pessoas de todos os níveis de consciência. O que você diria? Show. Bom, se você tem um propósito de prosperar em alguma área da sua vida e ser lucrativa, ser abundante, se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar agora, na sua pele, eu olharia para o futuro, ao invés de olhar para o seu passado. O futuro é uma nova era que a gente está entrando mais forte, que é a era do sentir, né? A gente tem que olhar mais para os sentidos mesmo. O que a gente pode proporcionar para as pessoas se sentirem, pertencerem? Não somos coisas, não somos dígitos, não somos números, nós somos pessoas. E como que eu posso fazer com que a outra pessoa me sinta a minha energia e prospere também, independente de qual área vai ser. Então, se eu fosse você, olhava por esse caminho, ao invés de se travar, ao invés de ficar focando em coisas que não fazem tanto sentido agora, e foca no futuro, o que você vai construir com as suas próprias mãos, porque só vai depender de você e do que você vai prover para as outras pessoas também. O que é que eu vou falar dessa mulher, Carol? Eu tô aqui sem palavras. Que Mas eu só incrível, posso dizer que você é maravilhosa e inspiradora, Marcela. Incrível Obrigada mais uma vez por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite, compartilhado tanto conhecimento. Pra mim foi sensacional. Eu tenho certeza que a galera de casa aprendeu demais também. Só que não terminamos. Porque temos presentes. Temos presentes. Temos presentes. Temos presentes pra agradecer a sua presença. Olha lá a experiência aqui, tá vendo, gente? Eles me fazem sentir, ó, a palpitação aqui de delícia. Você curtiu esse bate-papo? Eu adorei, querido. Foi Vocês incrível, são né? incríveis. Vocês podiam ir lá pra Santos pra gente tomar um chopp. Eu bater aceito. mais papo assim. E no Foi pagodinho. maravilhoso. Ai, que lindo. Isso é uma Temos aqui cestinha. mais um mimo pra ti. Aqui é um Essa é do do Vitor. Gente, ó. E Tá aqui é uma pra você. Olha os detalhes, ó. Corrigimos tudo, deixamos tudo que maravilhoso. Tá lindo. achando o quê, mano? Achando o quê? Até o lado brilhoso, do jeito que eu gosto. Olha lá, vou pôr aqui do lado pra... Muito obrigada, gente. Foi incrível. Espero muito que a galera consiga captar essa mensagem de que branding pode te abrir muitas portas. Não veja isso como um meio difícil, pelo contrário. Abrace essa causa. Trabalhem o branding de vocês. Estejam sempre aqui com a gente, né? Porque Sim. cada podcast, você assim, ó, explode de ideias, tenho certeza. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. Eu amei esse episódio. Você Eu gostou? também, eu adorei, literalmente. Eu já gosto desse tipo de conteúdo Sim, voltado a sim. marketing, posicionamento. Às vezes a gente tá aqui, a gente fala bastante sobre vendas, estratégias digitais, e eu gosto de falar coisas além disso, que estão ali dentro do ecossistema, mas que por muitas vezes não são trazidos aqui, e Sim. que fazem toda a diferença. Sim. Então, muito obrigado pela sua presença. Pra galera que quer continuar acompanhando seu conteúdo, onde é que eles te encontram? Em todo quanto é lugar, se Deus quiser. Vocês podem achar com Marcela, com 2 L's, Marcela Esteves, no YouTube, no Instagram, no Pinterest, no TikTok. A gente tá começando agora também. Fazer umas Perfeito. dancinhas por lá. Fiquem à vontade, vou estar à disposição para tirar dúvidas de vocês. Quem sabe surjam dúvidas, né? Fala que você veio aqui do KiwiCast, que eu vou te abraçar com muito carinho por lá. Olha Top. isso. E o que a galera de casa tem que fazer depois de um episódio como esse? Olha, pra você que ficou aqui com a gente até o final, em primeiro lugar, parabéns. Já deixa o like se você não deixou e se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair um episódio novo. Compartilha com todo mundo e, por fim, deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com a Má.
Fala pra gente. É, Que eu porque te foram, vejo lá. porque foram vários insights. Qual foi o né? melhor Foram muitos insight que insights. você tirou? Faz um story, marca a gente também, né? Você não acha? Isso. Faz um story bem encantador, do jeitinho que a gente gosta. Fala o que você mais gostou, marca a QIFI, marca eu e eu vou ficar muito feliz de repostar. Combinado? Arrasou. E onde é isso que a gente aí. se encontra, Carol? No próximo KiwiCast. Te encontro lá. Valeu, galera. Até mais!